Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. É com muita alegria que eu estou aqui retornando ao assunto, o estudo da semana, com o tema Os Mortos Não Sabem Nada. Irmãos, eu queria conversar com vocês, comentar com vocês sobre um livro chamado O Grande Conflito. Esse livro aqui, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura e lessem pelo menos 3 capítulos, tá? O capítulo 32 é o capítulo que faz uma afirmação, os ardis de Satanás, ou talvez as ciladas de Satanás. Porém, no capítulo 33 é o título É o Homem Imortal? Uma pergunta. E o 34 é o capítulo intitulado Oferece o Espiritismo alguma esperança? Sabe, irmãos, esse capítulo aqui, É o Homem Imortal, tem muito a ver com o assunto dessa semana. Seria interessante que você lesse esse capítulo umas 2 ou 3 vezes, porque ele vai lhe trazer bastante luz sobre o assunto que estamos estudando. Então aqui eu faço o meu apelo, a fim de que você possa fazer valer esse conteúdo, que com certeza irá contribuir para o seu conhecimento, para o seu aprendizado. E o título que tem aqui, o tema citado, o texto que é citado, é o texto de Jó, capítulo 3, e o verso 11 a 13. Irmãos, esse texto aqui, ele é de grande importância, porque lembrando que Jó estava angustiado, e há quem diga que ele estava com depressão, e é nessa angústia, Jó não só amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas ele diz que ele não queria ter existido, ou seja, quem me dera que eu já nascesse morto, ou quem me dera que eu tivesse nem amamentado. E aqui, no capítulo 3 de Jó, levando em consideração, irmãos, que aquilo foi logo no início do seu sofrimento e a sua angústia estava extremamente grande, Jó começou a falar agora pelas emoções, começou a falar pelo que estava sentindo, porque não foi fácil para ele. E aqui, no capítulo 3 do livro de Jó, e o verso 11 ao verso 13, o texto diz assim, ó: Por que não nasci morto? Por que não morri ao sair do ventre? Por que me deitaram no colo de minha mãe? Por que me amamentou, ou por que me amamentou no seu seio? Observe esse verso, que ele é muito interessante para o nosso estudo. Se eu tivesse morrido ao nascer, agora estaria em paz. Sim, dormiria e repousaria. Irmãos, ele não fala nada de que se ele tivesse morrido, ele estaria vivendo em outra esfera de vida. Jó não declara que se porventura ele tivesse morrido, ele estava vivendo bem em outra esfera, mas ele estaria descansando, ou seja, não passaria pela dor da qual estava passando, não seria atormentado por nenhuma aflição, tanto psicológica, porque ele tinha até sonhos terríveis durante a noite, e durante o dia, os seus ferimentos, a dor emocional da sua angústia, além dos maus amigos que se apresentavam com ele, com queixas e acusações. Jó, na verdade, eu posso dizer, irmãos, que abaixo de Cristo, na minha visão, foi o ser humano que mais sofreu. E esse texto aqui de Jó declara sobre o seu sofrimento. E acompanhe comigo aqui o mesmo autor, falando agora sobre uma outra situação semelhante a essa. Capítulo 7 do livro de Jó. Lembrando, o livro de Jó, irmãos, foi o primeiro livro a ser escrito. Moisés escreveu o livro de Jó antes de escrever o livro de Gênesis. Então, como Jó era um patriarca que viveu na época de Abraão, viveu na época dos patriarcas, ele então tinha o conceito de morte desse aqui, e não o conceito de morte baseado no que a serpente disse para Eva, que não morreria. Ou seja, a morte, na verdade, era a separação da vida que Deus concedeu a uma pessoa. Uma pessoa só vem à existência com a junção do pó da terra mais o fôlego de vida. Mas continue aqui comigo a leitura e veja o que é que fala o capítulo 7, e o verso 9 ao verso 10 diz assim, ó: Como uma nuvem que se dissipa e some, os que descem à sepultura não voltam mais, deixam o seu lar para sempre. Lembre que eu falei para vocês daquele episódio de que uma jovem veio aqui e ela, sendo espírita, falou do espírito da minha mãe, que estava presente ali, e eu citei esse texto para ela. Eu falei para vocês isso na semana passada, mas não citei a fonte. Esse é o texto que fala, os mortos não voltam para o seu lar. Acompanhe então depois na sua Bíblia, Jó capítulo 7 e o verso 9 e o verso 10. Continuando aqui, o Salmo 115 é um outro salmo que é extremamente interessante. E eu não poderia deixar de ler esse salmo. Alguns, como o autor da lição chega a declarar, defendem que, pelo fato de ser,
Pelo fato de ser um texto poético, não deve ser levado como ponto do doutrinário. Mas é bom considerar aqui que esse texto, irmãos, de Salmos, ele também cita uma questão do conceito humano e o que acontece com ele com a morte, como também o próprio Ezequias fez um louvor baseado nisso aqui, nesse salmo. Não só o Salmo 117, mas também o Salmo 6. E eu quero ler com vocês esses dois salmos. Eu quero ler mais um pouco para a gente poder entender melhor sobre esse assunto. Olha só, Salmo 115 e o verso 17, o texto diz assim: os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura. Observe só, este é o Salmo 6 e o verso 5 se assemelha à mesma questão também. Salmos, capítulo 6, e eu quero que você leia comigo o verso 5. Pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará na sepultura? Ou seja, nenhuma pessoa vai viver no céu como um anjo ou vai ficar louvando a Deus agora em uma esfera de vida. Olha só, e olha que isso é um salmo, hein, gente? Quando eu falo assim, olha que isso é um salmo, porque isso era cantado. Isso era cantado pelo povo judeu. Isso era cantado diversas vezes. Os salmos tinham a importância de incutir na mente humana o que estava sendo aqui escrito. Nunca um salmo poderia ser cantado sem proveniência no que havia de crença no passado. Ou seja, o que eles acreditavam, eles cantavam. O que eles, de fato, tinham como regra de fé era entoado como louvor a Deus. Não só o Salmo 6, verso 5, como o Salmo 117, mas de forma especial, eu quero que vocês leiam comigo o texto de Isaías. Irmãos, esse texto para mim é fantástico. Olha só a semelhança que há. Isaías, capítulo 38. Eu poderia citar aqui para vocês muitos outros textos, mas para não ficar uma coisa muito extensiva, esses aqui serão suficientes para lhe fazer entender sobre esse assunto. Observe só. Levando em consideração que esse capítulo 38 de Isaías é o capítulo que ele tem a visita do profeta Isaías, Ezequias, e ele ali diz que ele vai morrer, ou seja, a sua enfermidade é para a morte. Então ele faz uma oração. E nessa oração é interessante que o grande conflito fala que Ezequias fez um hino, cantou um hino, isso é o que está aqui descrito no início do verso 8, quando ele fala o louvor de Ezequias. Isso aqui é bem interessante. Mas observe só, Isaías, capítulo 38 e o verso 18 e 19. Na minha tradução, o texto diz assim: pois os mortos não podem exaltar-te. Isso aqui ele estava louvando a Deus pelos 15 anos de vida que Deus o concedeu. Olha, aos teus dias você acrescentará 15 anos. E ele ficou tão feliz agora que ele começou a cantar a Deus, louvar a Deus. E olha o que ele fala. Sim, somente os vivos, pois os mortos não podem te exaltar, não podem entoar louvores. Aqueles que descem a cova já não podem esperar em tua fidelidade. Somente os vivos te louvam, como faço hoje. Ora, se Ezequias soubesse que ele iria viver quando morresse, cantando a Deus, louvando a Deus, por que ele não aceitou aqui o conselho de Isaías, quando disse para ele que ele iria morrer, que a sua enfermidade era para a morte? Por que ele não ficou feliz agora, sabendo que de imediato após a sua morte, ele iria receber a recompensa? Logo entendemos que o mesmo assunto, irmãos, ele permeia o próprio Pedro, no livro de Atos, capítulo 2, você pode acompanhar a sua Bíblia depois. Capítulo 2 e o verso 29 a 34, ele chega a descrever que Davi, a sua sepultura estava ali até hoje. Ou seja, a sepultura de Davi existia não simplesmente por causa do corpo que estava lá, mas ele não dá uma declaração de que existia a vida ou o espírito de Davi em outra esfera de vida. Muito pelo contrário, Pedro também está aqui orientando a mesma coisa. O texto de Isaías, baseado no Salmo 6, verso 5, como também baseado no Salmo 146, verso 4, que fala que quando a pessoa morre, perece todos os seus pensamentos. Irmãos, o perecer quer dizer deixar de existir para sempre. Aqui nessa terra, todos quantos morrem, todos aqueles que morrem, não terão uma outra esfera de vida. Por isso que eu aconselho com que vocês possam, por favor, ler em sua casa o capítulo do livro Grande Conflito, 33, com o título É a Alma Imortal? Leia esse capítulo e aí você vai entender, é o homem imortal, não a alma, né? Mas o homem em si.
E também, de certa forma, a alma também, embora o texto não fale de alma, mas a alma não é imortal. E nesses textos, irmãos, nós entendemos, na verdade, que isso era cantado nos Salmos, o próprio Ezequias louvou a Deus, criando um hino, querendo endossar-se que a vida que ele estava recebendo de volta, como um senso de agradecimento, agora sim, Senhor, eu vou te louvar, como os vivos fazem, porque os mortos não. Então, isso fica muito claro. Eu não tenho, irmãos, argumento. Eclesiastes 9, versos 5 e 10, quando chega a dizer que o pó volte à terra, ou seja, a separação que acontece, no capítulo de Eclesiastes, perdão, esse que eu falei de que a separação é 12, verso 7. Esse aqui, ele chega a descrever que tudo perece, ou seja, o sentimento, amor, ódio, tudo passa, ou seja, tudo deixa de existir. Você nunca vai encontrar um espírito atormentado ou está angustiado. É aquele que eu falei para vocês ontem, sobre a alma penada, ou seja, uma alma que veio penar agora, pagar uma pena pelo fato de em sua vida não ter sido de fato uma vida que trouxe uma punição, mas agora tornou-se uma alma penada nesse aspecto. Enfim, nessas crenças que nós temos, a Bíblia, graças a nosso Pai Celestial, tem respostas muito firmes, muito seguras. Eu não tenho como fugir desses textos aqui, baseado nessa questão. Então, aqui fica o estudo de hoje. Sabemos que os mortos não sabem coisa alguma, os mortos não louvam ao Senhor, os mortos não vão para o céu, porém eles estão no silêncio. E sobre esse termo silêncio, amanhã eu quero ler com vocês sobre o significado de uma palavra muito conhecida hoje e que amanhã eu vou dizer para vocês sobre que palavra é essa. É uma palavra que tem a ver com a realidade de todos aqueles que morrem e talvez alguns nem se atentam para o seu significado. Mas amanhã será o estudo sobre esse assunto com o tema Descansando com os Antepassados. Irmãos, Deus seja louvado pelo nosso estudo de hoje, que Ele fale com você através de sua palavra e que lhe encha de esperança de Deus, através do santo e maravilhoso livro chamado Bíblia Sagrada. Oremos ao Senhor. Obrigado, querido Pai, pela Tua palavra e pelos conselhos a nós concedidos. Eu te suplico que o Senhor nos auxilie, para que através da Tua palavra possamos entender, conhecer, aprender e edificar a nossa vida para a honra e glória do Teu nome. Perdoa nossos pecados, nos dá um bom dia, Senhor, e obrigado pela Tua palavra, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, um ótimo estudo, um ótimo dia de feriado. Curta esse dia, mas curta com a presença do nosso Pai Celestial. E até o próximo estudo. Curta o nosso vídeo, compartilhe e com certeza Deus possa abençoar você hoje e para todo sempre. Fique na paz, ótimo estudo e um ótimo dia.